início enquanto o Mauro não está ali. Boa noite, senhoras e senhores, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores do público presente. Já está, vamos dar início à nossa 32ª audiência pública sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Para isso, a gente já se encontra entre nós aqui, o secretário José Antônio Parimoski, que é o secretário de Finanças do município de Jundiaí. Temos também a presença, vamos citar aqui, a presença do senhor Roberto Araújo, do SENAC, que é o coordenador da área de desenvolvimento social, o senhor Marco Antônio dos Santos, que é do Conselho Municipal da Pessoa Portadora de Deficiência, é o presidente do Conselho, bem como o presidente da ACIJUM, Associação dos Corretores de Imóveis de Jundiaí e Região, o senhor Edmar Ferigaro. Nós temos também já entre nós a presença do vereador Domingos Fontebasso, do vereador Gustavo Martinelli, da vereadora Marilena Perdiz Negro, do vereador Paulo Sérgio Martins, do vereador Silvermani, e eu gostaria de justificar a ausência da vereadora Ana Tonelli, que está com um problema de saúde, e ela até chegou a vir até a Câmara, mas nós a convencemos a ir procurar um socorro médico devido ao problema que a Ana está tendo. E também me ligou o secretário da Casa Civil, o senhor João Fernandes Chaves Rodrigues, que também, por motivo de saúde, ele está em São Paulo, e hoje São Paulo também, além de tudo, um caos no trânsito, devido a uma greve por parte dos metroviários e uma parcela do pessoal da CPTM. Então, o senhor Juca Rodrigues também não estará entre nós. Já se encontram presentes aqui os seguintes secretários: representando o engenheiro Jorge Atim, o senhor Edilson Crispim. O secretário de Assuntos Fundiários, o senhor Antônio Carlos de Castro Siqueira. O secretário de Assuntos Parlamentares, o senhor Horaci Gotardo. O secretário de Finanças, já citado. A equipe de Finanças que acompanha o secretário, a Roseli Seneguim e o José Roberto Risotti. Se encontra também presente entre nós o engenheiro Sinésio Carabelo Filho, secretário de Obras do município, bem como o engenheiro Walter da Costa e Silva Filho, que é o secretário de Serviços Públicos, o diretor da Escola de Governo e Gestão, o engenheiro Ademir Pedro Vitor, o professor Luiz Augusto Zambon, representando o secretário adjunto de Esportes, professor Laércio Borelli, o senhor José Carlos Tresmonde, representando o professor Dr. Itibagi Rocha Machado, diretor da Faculdade de Medicina, Dr. Jaime Rodrigues. Se encontra presente o Dr. José Aparecido Marcus, diretor-presidente do Instituto de Previdência do município de Jundiaí, o IPREJUM. Por enquanto, são essas pessoas nominadas que se encontram presentes entre nós. A Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar Federal 101, de 4 de maio de 2000, no seu artigo 48, parágrafo único, assim reza: a transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular
e realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos. Esta audiência pública reger-se-á pelo regimento interno, artigo 203 e 214, e para ela foi fixada a seguinte pauta convite. O senhor secretário de Finanças, senhor José Antônio Palimoski, ou alguém da sua assessoria, fará a apresentação da matéria, abordando todos os seus aspectos. Em seguida, a palavra será aberta para as indagações e esclarecimentos a serem dirigidos a cada um dos senhores secretários sobre os temas pertinentes às suas respectivas pastas, na seguinte ordem de precedência. Os convidados oficiais, os representantes legais das instituições públicas, privadas e eleitores e os senhores vereadores. As perguntas consideradas improcedentes, impertinentes ou estranhas a matérias em debate serão previamente indeferidas pela presidência. A pauta convite reza a discussão do projeto de lei de número 11.106 de 2012, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2013 e estabelece outras providências. Registramos também a presença do senhor Ricardo Robertoni, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, neste ato aqui representando o secretário Ari Castro Nunes Filho. Também temos entre nós a presença da doutora Maria Aparecida Rodrigues Mazola, secretária de Assistência e Desenvolvimento Social da SEMADES. Muito bem, vamos então, até porque como a audiência pública ela tem uma duração de 3 horas e nós não temos prorrogado, né? Se necessário, a gente tem feito outras audiências, então nós vamos dar início, passando a palavra ao secretário de Finanças. O senhor acredita que meia hora, 40 minutos está de bom tamanho, secretário? Eu sou meio chato nessa parte, o senhor sabe muito bem disso. Então, lhe darei 30 minutos, prorrogáveis até 40. Pois não, presidente. Sim, senhor. Presidente Júlio César de Oliveira, em nome do quem cumprimento todos os vereadores aqui presentes, enfim, agradeço aqui a receptividade. Tentaremos cumprir essa árdua missão. Não é tão simples assim, mas enfim, faremos um esforço enorme. Cumprimentar os meus colegas secretários, diretores, assessores, enfim, a imprensa aqui presente, cidadãos. Essa é uma matéria que, na minha opinião, a legislação brasileira precisaria repensar do ponto de vista da importância dela na elaboração dos planos orçamentários, até porque num país de moeda estável e de inflação relativamente controlada, nós poderíamos ter só um orçamento plurianual e não mais as necessidades de ter que fazer leis de diretrizes orçamentárias todos os anos para conferir metas, nas quais a gente vem aqui a cada 4 meses para conferir e assim sucessivamente. Mas, enfim, nos é dada essa condição, ainda que não tenha essa mudança, nos falta a luz, os olhos não ajudam, mas tentaremos aqui avançar. Presidente, o senhor precisa me dar mais 40 minutos, que a cegueira está brava. Mas, enfim, esse é um comentário que eu tenho feito, enfim, me parece que é uma coisa que não ajuda a gente a esclarecer muito mais do que aquilo que a gente consegue esclarecer no âmbito das próprias audiências públicas das metas fiscais e também, principalmente, no orçamento, que eu repito aqui sempre que é o melhor momento para a gente poder fazer a discussão de prioridades. Nós vamos abordar aqui hoje a questão 2 grandes macro itens, né? A gente vai falar um pouco dos resultados fiscais de 2011, afinal, a Lei de Diretrizes Orçamentárias aponta para o cenário de 2013, para o exercício de 2013, né? Nós vamos mostrar o cumprimento das metas fiscais do município nesse exercício e depois a gente vai falar um pouco das diretrizes orçamentárias propriamente dita, enfim, falar um pouco das exigências, da hierarquia que a legislação impõe para a gente poder fazer a elaboração do orçamento. A gente vai mostrar a compatibilidade, né, o equilíbrio fiscal, enfim, vamos falar um pouco sobre o planejamento, sobre as metas de receita, os instrumentos de acompanhamento e controle, que são aqueles necessários para a gente poder fazer o acompanhamento da gestão e do uso dos recursos, né? Pode passar, por favor, Risotti. Isso também pode passar.
enfim. E nós vamos também falar um pouquinho sobre as projeções que nós fazemos, né, para poder fazer a projeção das receitas, que vão inclusive abrigar depois o planejamento das despesas orçamentárias do próximo ano, e a gente também utiliza aqui, principalmente nós vamos focar aqui os dados utilizados pelo Tribunal de Contas, porque nós temos dois critérios, um é pela Secretaria de Tesouro Nacional e outro pelo Tribunal de Contas. Nós vamos focar exclusivamente aqui no âmbito dos números do Tribunal de Contas para simplificar um pouco ou dificultar menos a compreensão desta matéria. Pode passar, por favor? Nós vamos começar aqui, inclusive, olhando, nós estamos falando dos resultados fiscais de 2011, a gente vai olhar aqui receitas fiscais líquidas. Só para que vocês tenham, enfim, eu sei que as tipologias, né, a gente às vezes fala em receita total, depois a gente fala em receita corrente líquida, depois a gente fala em receitas fiscais, tudo isso, cada um na sua área de atuação tem um sentido. Neste momento nós vamos tratar aqui de receitas fiscais, que são as receitas totais deduzidas todas as receitas oriundas de aplicações financeiras. Ela nos dá a condição real daquilo que o município tem capacidade de arrecadar, e ela mostra aquilo que é a capacidade que o município tem de financiar as despesas correntes. A receita total, ela alcançou 98%, né, da meta fixada para o exercício. E cresceu 13% em termos nominais em relação a 2010. O azul mais escuro é 2011, né, e o azul mais claro é 2010. Né? Acho que dá para vocês verem bem, enfim. E a gente tinha uma meta de 1 bilhão e 91, e nós realizamos em 2011 1 bilhão e 42. Por isso, nós realizamos 98% da meta que estava programada. A receita fiscal líquida apresentou um crescimento nominal de 10% em relação a 2010. Quando a gente olha aí sim, 2011 comparado com 2010, nós tivemos um crescimento de 10,31. E o resultado dessa elevada, assim, aplicação financeira, é decorrente da manutenção da política de juros estabelecidas pelo Banco Central. Nós temos e a disponibilidade para a gente poder honrar os pagamentos das despesas previdenciárias futuras e restos a pagar, né? Sempre frisando que não há sobra de recursos, né? Nós trabalhamos aqui com dados que são os dados liquidados para a gente poder ter a real noção daquilo que nós temos efetivamente disponibilidade. Próximo, por favor. Sempre lembrando também, nós vamos apresentar um primeiro quadro que mostra a receita total e despesa total, contando com o IPREJUM, e depois, na sequência, excluindo aquilo que são receitas do IPREJUM e aquilo que são despesas do IPREJUM, para que a gente tenha um nível de diferença que dá com o IPREJUM e sem IPREJUM. Olhando na perspectiva sem IPREJUM, a meta cai um pouquinho, fica em 97,9%, né, de realização, porque a gente exclui dali as receitas do Instituto. E aí a gente tem um crescimento nominal também um pouquinho menor, de 9,3% comparado 2011 com 2010, cai para 9,1% comparado 2011 com 2010. E a meta de crescimento nominal, né, teve um registro de 7,3%. Com relação à arrecadação, né, quando a gente olha com relação ao mesmo quadrimestre do ano anterior, as receitas correntes, que são aquelas que financiam as atividades e as despesas correntes, cresceram 9,4%. Próximo quadro, a gente olhou as receitas fiscais, a gente vai olhar agora as despesas fiscais, é o mesmo raciocínio. Aqui são as despesas totais, deduzidas todas aquelas despesas para financiar as despesas financeiras, as despesas para financiar a dívida. As despesas aqui correntes nesse período cresceu 10,4% em relação ao mesmo período do ano anterior, ou seja, 2011 fechado contra 2010, nós tivemos um crescimento da despesa de 10,4%. O pagamento dos juros e encargos da dívida cresceu 7%, né? E as despesas de capital apresentaram uma retração de quase 40 pontos percentuais aí. Enfim, isso a gente vai ter mais claro no quadro seguinte, né? O importante é que a gente tem clareza aqui o seguinte: o município vem liquidando e amortizando todas aquelas que são as suas obrigações decorrentes
do serviço da dívida, e ele, além de honrar não só o serviço da dívida, pagando os juros e os encargos correspondentes a cada uma das operações, ele vem amortizando, né, cada uma das operações de créditos que são contratadas, né? Então, no total, as despesas fiscais líquidas cresceram 5% sobre o montante anterior, né? Quando a gente olha 2011 contra 2010, nós tivemos um aumento de 5% das despesas fiscais, com IPREJUM incluído. Quando a gente tira o IPREJUM, próximo, por favor, essa relação diminui para 4%, ou seja, as despesas fiscais crescem sem IPREJUM só 4%, tá? Então, essa relação muda relativamente. Esse gráfico mostra, né, a barra azul é a receita total. A gente está olhando aqui receitas e despesas fiscais totais, ou seja, aqui elas estão contempladas no âmbito da sua totalidade. A barra azul é a receita total, a barra vermelha é a despesa total, a barra verde é só a receita corrente, que é a maior quantidade dos recursos que ingressam nos cofres públicos para financiar o orçamento público. Até porque a grande maioria do orçamento é constituído também de despesas correntes. E o roxinho é a despesa corrente. Os senhores podem ver que existe uma relação bastante segura de equilíbrio entre a receita total e as despesas totais, né? Nós sempre trabalhamos no sentido de não deixar com que o volume de despesas e o ritmo também da despesa cresça mais do que cresceu a arrecadação. E nós tivemos um cenário, os senhores lembram bem, em 2008 começou uma crise internacional, em 2009 nós tivemos uma pequena sensibilização no âmbito do orçamento público, o Brasil passou ao largo dessa crise, muito melhor do que a grande maioria dos países que enfrentaram dificuldades. Em 2010 houve uma retomada, em 2011, no último trimestre, nós voltamos a sentir, em razão inclusive de uma nova motivação de crise, não mais aquela de 2008, nós voltamos a sentir um decréscimo no nível de atividades econômicas e, naturalmente, um reflexo no âmbito da arrecadação do município. E isso propicia, naturalmente, a arrecadação menor, o que nos dá uma condição muito maior de equilíbrio para a gente manter esse controle que a gente mantém entre o crescimento da receita e o crescimento da despesa. Fica mais fácil a gente olhar esse quadro aqui, né? Esse próximo, que mostra o crescimento nos períodos 2008-9, 2009-10, 2010-11 da receita corrente. Vejam os senhores que em 2010 e 2011 nós tivemos um crescimento de 6,3% da receita corrente. Nós tivemos uma redução de 8,6% na receita de capital, e isso naturalmente em relação ao nível de desembolso. Quando tem desembolso menor, é óbvio que diminui com relação ao exercício anterior. Receita total, então, nós tivemos um crescimento de 6,1%. E vejam, senhores, aquilo que eu falei na última linha, despesa total. Nós tivemos um crescimento da despesa total de 4,6%, ou seja, inferior ao crescimento do total das receitas. Isso é que sempre nos propicia a condição de equilíbrio que a gente busca no orçamento do município. Próximo, por favor. Aqui são as receitas por grupo. Desculpa, acho que tinha um quadro antes. Isso. Aqui são as receitas por grupo, mas que naturalmente fica muito mais simples olhar o gráfico sem razão. Vamos para o próximo. As transferências correntes, né, que é aquela parte da pizza ali em azul, do lado esquerdo, corresponde a 50% do total da nossa arrecadação de receitas correntes. Enquanto que as receitas tributárias, que são aquelas receitas que são da competência do município, nós estamos falando de ITBI, IPTU, ISS e taxas, né, e contribuições, elas representam 29% do total do bolo da arrecadação. Esses são os dois grandes grupos que são responsáveis por financiar as despesas correntes do município. Próximo, por favor. Olhando a perspectiva das despesas, né, os senhores têm aí a lista, né, daquilo que são os principais grupos de despesa, de pessoal, juros. No gráfico fica mais fácil para a gente poder analisar, né. Vejam os senhores que a maior despesa que o município tem são as despesas correntes, né, com 50,18% do total das despesas. E pessoal, na sequência, com 36,5%, aqui sempre
com relação à despesa total. Tá? Nós estamos olhando aqui, nós estamos fazendo um recorte olhando o grupo de despesa e o quanto ele representa do total desse grupo. Tá? Amortização representa 1%, despesa orçamentária 4%, juros e encargos da dívida 2,7% e investimentos 5,2%. Essa é a distribuição que nós fechamos em 2011 das despesas. Seguindo, olhamos já a receita, olhamos agora a despesa e a evolução do estoque da dívida, né? Esse dado aqui, os senhores vão ver que ele está diferente daquilo que está no quadro, mas eles são dados corrigidos pelo IPCA, pro rata, então nós temos esse dado atualizado para agora. Né? Nós temos um total aqui de 359 milhões em valores atualizados em 2011, né? Volto a dizer, esse dado não é de 30 de dezembro, 30 de dezembro é 341 milhões, esse dado está atualizado pro rata para a data de agora. Tá? O gráfico seguinte revela um pouco mais aquilo que a gente tem como perspectiva, olhar sobre meta fiscal, que o percentual, a proporção da dívida, do estoque da dívida, do total da dívida estocada pelo município perante a receita corrente líquida. Tá? Lembrando que a receita corrente líquida, de novo, a gente tem que fazer essas pontuações, é a receita total deduzidas aquelas receitas que são destinadas para ações vinculadas, né? Tipo Fundeb, por exemplo, da educação. Então, daí você deduz e aí por isso que ela chama receita corrente líquida, ou seja, ela está deduzindo receitas que não vão servir para honrar esse tipo de compromisso que está aqui. Então, nós temos aqui uma proporção de 31,3%, que mostra, pelo menos no último período aqui, um equilíbrio do estoque da nossa dívida. Depois a gente vai ver essa história. Recortando um pouco mais, olhando na perspectiva dos gastos com o pessoal, aí os senhores têm a receita corrente líquida sempre a nossa referência sobre o gasto com o pessoal. Né? Aqui a gente tem um demonstrativo e o próximo gráfico vai ser mais revelador, mas eu quero... A barra vermelha são as despesas total com o pessoal. A gente tem aqui uma série histórica 2008 a 11. Nosso foco aqui é só 11. O verde é a receita corrente líquida sem o Instituto de Previdência, sem as receitas do IPREJUM. E a barra azul é a receita corrente líquida considerando o IPREJUM. Né? A gente faz essa consideração até porque é muito interessante a gente olhar. Quando a gente tem a receita a corrente líquida total, em 2011, nós estamos falando de 1,1 bilhão. Quando a gente reduz as receitas relativas ao IPREJUM, nós estamos falando de uma receita de 961 milhões de reais. E o gasto de pessoal, 372 milhões. O próximo gráfico, como eu disse, ele é revelador dessa condição que nós temos que mostrar aqui, que é de equilíbrio das contas públicas, do cumprimento e do atingimento das metas fiscais estabelecidas. Os senhores vejam, essa barra azul de baixo é pessoal sob receita corrente líquida total, considerando receitas do IPREJUM. E a barra e o gráfico, a linha de cima, é a receita corrente líquida sem o IPREJUM. Veja que nós saímos de um percentual de 33,4% para 38,7%, considerando as receitas correntes líquidas sem o IPREJUM. Essa discussão a gente sempre faz, é importante fazer, porque no âmbito das discussões, inclusive, quando a gente vai discutir plano de cargo, dissídio, reajustamento de pessoal ou a criação de algum tipo de benefício, sempre vem à baila essa discussão. E os números eles são absolutamente claros e reveladores da condição que o município tem para poder avançar determinado tema e avançar em determinada definição com relação àquilo que é possível conceder em termos de reajuste, em termos de dissídio, em termos de plano, em termos de benefício. Né? E quando a gente exclui aquele benefício que não pode ser utilizado para fazer qualquer tipo de pagamento que não aquele que ele está resguardado no âmbito da nossa legislação, que é o financiamento exclusivo da despesa de aposentadorias, tá? Nós vamos para 38,7%, ou seja, nosso percentual, e mais adiante tem um quadro que os senhores vão ver, aqui mostra o total do comprometimento da proporção da folha da prefeitura, que é a maior fatia naturalmente, porque concentra o maior número de funcionários, com relação ao total de pessoal. Vejam, senhores, a gente está aqui num gráfico que revela aqui a quantidade de servidores, né? Tem a quantidade nos momentos que a gente elabora o orçamento, que é esse quadro da esquerda, em agosto,
de 2007 a 2011. E como a gente fala de LDO, a gente faz um recorte em abril, né? E em abril de 2012 nós tínhamos 7.598 funcionários, servidores, estão aí com as suas respectivas descrições, e nas duas últimas linhas nós temos o acréscimo da quantidade desses servidores, né? Para que a gente tenha uma referência mínima de evolução. E o município, no último período aqui, 2011 contra 2010, acresceu no seu quadro de servidores 603 servidores, né? Um aumento de 9,2, extremamente considerável, né? Um número bastante elevado, diga-se de passagem. Aqui esse próximo quadro mostra a distribuição por secretarias, não vou ficar aqui mencionando, mas quando a gente olha a linha da educação, só volta um pouquinho, já só mencionar a educação, nós temos 3.949 servidores, desse total de 7.598, que perfaz um total de 51% do conjunto de servidores alocados na educação, 16% na saúde, que é o segundo maior empregador, né? 1.250 servidores, e por aí vai a distribuição. Pode passar, por favor? Nós temos aqui a definição de gasto com pessoal, que a gente sempre procura trazer para que não haja nenhum tipo de confusão. Qual é o gasto de pessoal que é computado no âmbito do comprometimento da despesa com pessoal em relação à receita corrente líquida? Essa definição está na Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 18, eu não vou ficar aqui lendo para os senhores, mas fica claro, né, o que nós podemos incluir e o que nós não podemos incluir, tá? O próximo slide também trata da classificação econômica, né? Ou seja, tem uma portaria interministerial, que é essa portaria que está aqui descrita, que traz no bojo do seu conteúdo a descrição, né, desse tipo de despesa que nós estamos tratando. Nós fizemos um recorte aqui também para falar do estágio, que o estágio, no âmbito do procedimento de contratação da Prefeitura, isso já ficou claro na audiência pública de 2011, nós repetimos aqui que todo o procedimento é feito como se fosse contratar um funcionário normal, certo, Humberto? Todos os controles são exercidos de maneira absolutamente como se fôssemos contratar um servidor normal. Porém, o estagiário não substitui um servidor. O estagiário está comprometido com um programa de educação que tem um objetivo específico. Portanto, o gasto com o estagiário não incorpora a despesa com o pessoal, só para ficar claro. Próximo. Aqui nós temos um quadro que mostra a distribuição proporcional das despesas sobre a receita corrente líquida. Aqui é de novo um dado revelador para a gente poder fazer as discussões no âmbito da evolução do gasto com o pessoal. Os senhores vejam aqui, está distribuído por secretarias, o quanto cada secretaria, e aqui a gente está, esse mapa são despesas liquidadas, ou seja, são aqueles recursos que foram empenhados e que foram já liquidados. Nós estamos olhando esse recorte aqui de liquidação. Se a gente vai para o empenho, esse valor aumenta porque o compromisso do empenho é maior do que o compromisso do liquidado. Quando a gente olha nessa perspectiva, gente, nós temos na última coluna aqui que o município compromete com pessoal e despesas correntes e os investimentos 74,6% da receita corrente líquida. A receita corrente líquida é aquela que financia efetivamente a despesa corrente. E ainda assim, quando você tem uma equação bem formulada, como é o caso do nosso município, sobra um tanto de recurso para você fazer investimentos. Mas essa equação precisa ser observada quando você vai fazer essa gestão. Quando você vai dar um passo no sentido de você acrescentar recursos no gasto com o pessoal, por exemplo. Você precisa fazer isso muito bem medido, muito bem pensado, muito bem planejado. Afinal, olhando individualmente, os senhores vejam que 33% de comprometimento da receita corrente com o pessoal, 37% com as despesas correntes, né, que são todas as despesas relacionadas à manutenção da cidade, e 4% só em investimento. Quando a gente olha na perspectiva tirando e prejuízo, lembram-se vocês lá que a gente compromete 38,6% de gasto com o pessoal, nós não temos tanta margem de manobra como muitas vezes a gente acaba vendo nessas discussões, nesses discursos que muitas vezes são mais apelos para a gente poder, talvez, entoar uma melhor negociação, lógico, cada qual em sua parte, mas nós temos a responsabilidade de demonstrar aqui aquilo que é efetivo, aquilo que realmente acontece, que é a base da nossa fundamentação quando nós tomamos qualquer decisão. Aqui, a proporção das despesas total dividido por secretarias sobre a receita corrente líquida,
E o que fica claro aqui são muitos pedaços de pizza, mas a gente pode destacar aqui os dois grandes pedaços de pizza, que são o laranja aqui e o azul. O azul é a saúde, que fica com 20,57 da receita corrente líquida, que ficou, na verdade, né, no âmbito de 2011, e a Secretaria Municipal de Educação e Esporte, que ficou com 20,6 da receita corrente líquida. Ou seja, vejam que o município, que os dois estão empatados aqui em uso do volume dos recursos com relação à receita corrente líquida. Tá? Nós olhamos as receitas fiscais, olhamos as despesas fiscais, fizemos um recorte, um passeio aqui por dentro das despesas, mostramos gastos com o pessoal, mostramos a evolução da dívida, enfim. Agora, a gente olha o resultado. O que é o resultado? É receita fiscal menos despesa fiscal. Um menos o outro dá o resultado primário. O resultado primário, ele demonstra a capacidade que o município tem de honrar os compromissos, né, assumidos, e de, em certa medida, ser um balizador do equilíbrio das contas públicas, ou seja, o fato de você ter resultados primários sucessivos não indica que você não está gastando recursos, até porque nós temos repetido isso. Enfim, a gente sempre olha pelo critério de liquidação. Quando a gente olha pelo critério de empenhamento, esse valor acaba ficando mais reduzido, muito mais reduzido. Porém, a gente tem que olhar a equação por inteiro, e ele sim é um indicativo que você tem o município em permanente saúde financeira, em permanente vigilância, que nós não deixamos, repito aqui o que eu disse lá atrás, essas despesas não podem crescer em velocidade superior ao crescimento da receita, jamais. Se acontecer isso, ou você tem poupança para financiar esse crescimento, tá? E se for despesa corrente, você tem que ter poupança segura e que depois vai se converter em receita corrente no futuro, porque senão não é indicado você usar recursos de poupança para você financiar despesas correntes. Tá? Por isso que se fala que toda vez que você tem uma receita de capital, você deve usá-la efetivamente para financiar uma despesa de capital, ou seja, você vai fazer uma obra, você vai fazer um investimento, mas você nunca vai lastrear uma despesa corrente nesse tipo de arrecadação, nesse tipo de receita. E aqui, olhando na perspectiva do resultado primário, aqui é com o Emprejum, né, gente? Depois a gente mostra sem Emprejum. O resultado primário terminou o exercício de 2011 com 165 milhões de reais, 51% maior que o apurado no ano anterior. Que confirma, né, como eu disse, já a capacidade de saldar dívidas de curto prazo, médio e longo, ou seja, é um indicativo do município assumir e honrar os seus compromissos. Quando a gente olha na perspectiva sem Emprejum, esse percentual cai para 36,7%, né? Vocês estão vendo ali, enfim. E ele cai para 126 milhões de reais. Próximo quadro, esse quadro mostra a receita corrente líquida e a evolução e a proporção, né? A evolução e a projeção, né? Porque nós temos uma série histórica que mostra para a gente os momentos iniciais, quando a gente faz a LDO, nós estamos falando em abril, ou seja, em 15 de abril nós vamos entregar a LDO aqui. Quando nós estamos elaborando a LDO, nós estamos projetando uma receita que a gente olha para um horizonte do próximo exercício, então nós estamos lá em abril. Quando aprova a LDO, nós temos as diretrizes aprovadas, nós começamos a elaborar o orçamento, tá? Que é o momento 2, que a gente chamou de revisão lua. Falta um pouquinho só para ficar a visão do quadro e a gente vai para lá. Esse segundo momento, quando nós estamos fazendo orçamento, nós estamos fazendo em junho, julho, agosto, e setembro a gente traz ele para cá. A gente ajusta aquela previsão inicial da LDO, olhando o cenário econômico, olhando toda a conjuntura necessária, e depois, quando a gente compara com a realização, a gente vê o nível de ajuste e nível de acerto que a gente tem com relação àquilo que inicialmente foi programado. Quando a gente olha a série histórica já executada 2008 e 2011, em 2011, nós temos ali um inicial projetado na LDO de 1 bilhão 110 milhões, a revisão da Lua 1 bilhão 258 milhões, quando nós projetamos o orçamento, porém, nós executamos, nós realizamos 1 bilhão 112 milhões. Aqui já entra um pouco o cenário de crise e todos os efeitos que eu disse para os senhores há pouco. Nós, lembrando lá naquela primeira tela das receitas, quando eu disse que nós cumprimos 98% da meta, chegamos muito próximo, porém, nós ficamos aqui próximo da LDO inicial.
tá? Nós realizamos aquilo que a gente jogou lá no início, tá? Em 2012, a inicial da LDO apontou para 1.281 bilhão, a revisão do orçamento nos lançou para 1.300 bilhão, que naturalmente continua aqui na realização, porque nós estamos em curso ainda, tá? Mas aqui certamente, a economia andando do jeito que ela está, nós teremos o mesmo efeito em 2011. Nós teremos aqui esse 1.301 dessa coluna, espero que não, torceremos para que não, trabalharemos para que não, porém tem variáveis aqui que fogem ao nosso controle e nós teremos que seguir aquilo que for efetivamente arrecadado, poderemos ter uma diminuição e o mesmo efeito aqui. E para 2013, projeta-se aqui uma receita corrente líquida de 1.353 bilhão. O gráfico pode passar, RJ, assim. A linha azul é a linha inicial da LDO. A linha vermelha é a linha da revisão do orçamento, a LOA, Lei Orçamentária Anual. E o verde é aquilo que a gente realiza. Então, os senhores podem ver que a gente tem aqui um entrosamento de linhas, quer dizer, a linha azul sempre parece a base, o esteio, ou seja, nunca arrecadamos, nesse período pelo menos, medido aqui, arrecadamos mesmo daquilo que projetamos na LDO. Porém, em 2011, vocês podem verificar que já houve ali, o vermelho, a revisão da LOA, e veja onde ficou o verde, que é o realizado. Ele ficou cravado em cima da linha azul da LDO. Em tese, estou prestando atenção no Mauro aqui, em tese, 2012, nós temos uma linha sobre a outra, até porque, como eu disse, 2012 está em curso ainda, Pode ser que a gente tenha, se a gente projetar o gráfico, se acontecer o que aconteceu em 2011, o gráfico vai ter o mesmo comportamento. E, naturalmente, 2013 nem dá para falar, nós estamos falando da projeção próximo exercício, mas, enfim, fica aqui muito claro que houve uma diminuição do crescimento da receita no âmbito do município. As pessoas acabam ouvindo, o governo federal batendo recorde de arrecadação, como é que o município pode estar arrecadando menos? Nem todos os tributos são compartilhados, e naturalmente você tem aqui no âmbito do município esforços que são muito mais limitados e muito menos ferramenta, principalmente as macroeconômicas, para você estimular a economia. E nós somos basicamente dependentes. O que acontece no país, acontece no estado, acontece em Jundiaí. Não adianta a gente querer pintar, dourar a pílula do ponto de vista da macroeconomia, que isso não vai acontecer. Mas esse é o cenário que a gente gosta de trazer aqui, sempre com base na realidade. Os nossos fundamentos são com base na realidade, nunca em perspectiva que não seja ou econômica, ou fundamentada, ou de algum estudo que a gente se parametrize. Próximo, por favor. Aqui a gente tem aquele quadro que a gente sempre mostra em todas as audiências das metas fiscais, também na série histórica 2008-2011. A gente procura, inclusive, sempre deixar uma série histórica para que o próprio contribuinte, o cidadão que acompanha, ainda que a linguagem seja sempre, uma linguagem meio bruta, uma linguagem difícil, tem muitas tipologias, uma hora a gente fala em receita total, receita fiscal líquida, isso é duro, é uma linguagem que não permeia muito a cabeça do cidadão ainda. E que nós temos um desafio tremendo, que com os processos de melhoria dos portais de transparência no país, com a própria melhoria da condição que a gente tem de transformar a linguagem bruta em linguagem mais fácil e acessível, explicar isso para as pessoas. E essa tabela fala muito mais do que qualquer condição que a gente tem, porque a lei de responsabilidade fiscal, ela foi muito sábia, ela criou termômetro para dizer para o cidadão, para o contribuinte que paga impostos, se a condição de saúde financeira do seu município, olhando por esses 4 indicadores, você consegue avaliar se ele está bem, se ele está doente ou se ele está mal. E isso é um termômetro muito eficiente. Quando a gente olha na perspectiva de 2011, repetindo o dado, nós alcançamos uma receita corrente líquida de 1.112 bilhão, o resultado primário de 164 milhões, a dívida consolidada total, aqui a gente está tratando de estoque, ou seja, não é a dívida consolidada líquida, que é outro tipo de tratamento que tem que dar e que a gente tem que dar obrigatoriamente no trato das questões fiscais, ficou em 341,9 milhões, este valor é nominal, lembrem que aquele gráfico é um resultado diferente, porque lá está atualizado pelo IPCA. A dívida comprometeu 30,7%, quando a lei de responsabilidade autoriza que o município comprometa até 120% do total da receita corrente líquida, que mostra que o município de Jundiaí tem espaço, inclusive, para trazer operações
de financiamento, operações de crédito, para poder alavancar investimentos que são oportunos para o desenvolvimento da cidade. Despesas total com pessoal, 372 milhões, comprometimento máximo permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal de 54% no total. O limite prudencial é 51,3%, ou seja, a Lei de Responsabilidade Fiscal foi sábia duplamente. Além de criar os termômetros, criou limites, intralimites, criou inclusive alarmes, né, que você, inclusive, quando chega em 95% do total do limite máximo, ele acende um alerta para você e determina que você adote providências para equacionar, para que aquele gasto não ultrapasse esse limite. Aí sim, você vai começar a mostrar que o município pode estar começando a ficar doente e não vai conseguir ter saúde financeira para honrar os seus compromissos. No caso nosso aqui ficamos em 33,4, considerando que este número é com as receitas do Instituto. E operações de crédito interna e externa, né? O máximo permitido pela LRF, resolução do Senado, é de 16%, nós ficamos aqui 0,1, enfim, muito pouca coisa. Aqui são liberações de operações de crédito que entram nessa tabela. Considerações gerais, que a gente vai agora para a etapa final aqui, presidente, cumprindo rigorosamente, até com certa... cortando um pouquinho mais, mas enfim, a gente vai falar aqui que as projeções de receitas da LDO e da LOA mostram-se apropriadas para o modelo, ou seja, nós trazemos aqui um modelo que fundamenta a nossa atuação, que ele é um modelo exitoso de controle, é um modelo que nos mostra projeções seguras para que a gente não assuma riscos ali na frente e depois frustre, né, o cidadão contribuinte que paga impostos, porque afinal, se você erra na projeção e ousa demais, você depois vai ficar devendo as respostas que você se comprometeu com o cidadão. E o nosso modelo é um modelo que assegura a possibilidade do prefeito, do executivo principal, assumir compromissos seguros e que ele vai honrar, né? A receita total, então, cresceu 9,1 sobre 2010, a receita de 2011. A receita corrente, né, apresentou um acréscimo de 6% sobre 2010. Lembrando, senhores, a receita corrente líquida, receita corrente líquida é aquela destinada exclusivamente para o financiamento das grandes despesas de despesas correntes. As despesas fiscal, né, a gente já mencionou lá atrás, representaram uma utilização de 84%, o que proporcionou uma elevação do resultado primário, ou seja, a gente tem que olhar bem essa equação e falar, poxa, mas o resultado primário tão alto assim, deve estar sobrando recurso. Insisto aqui, não há sobra de recursos, né? Há sim essa equação que nós estamos colocando aqui de maneira bastante clara e objetiva, para que fique bastante evidente, né, os resultados do município. Próximo, por favor, próxima tela. O resultado primário, desconsiderando o IPREJUM, ele teve uma variação positiva de 36%, sobre 2010, o resultado nominal, isso aqui tem essa menção aqui, mas a gente acabou apresentando o estoque da dívida, nós não estamos aqui trabalhando com um conceito que mostra que o resultado nominal apresentou variação negativa de 15%, né? Que mostra que houve um pequeno crescimento no âmbito da dívida, ou seja, quando a dívida cresce, quando você tem liberação de tranches de recursos, né, de operações que você já contratou, ou quando você contrata uma nova operação, e no nosso caso nós recebemos algum recurso em 2011, adicionais àqueles que recebemos em 2010, isso faz a dívida crescer um tantinho. Vocês viram lá que era 30 e foi para 31. O total de gasto com o pessoal permaneceu estabelecido naquela marca de 33%. Os próximos slides, o próximo slide mostra inclusive as exigências, isso está no corpo da lei, volto a dizer, não vou ficar aqui repetindo, porque está no corpo textualmente lá da lei, né, que a lei traz as metas de prioridades da administração pública, né, incluindo as despesas de capital e as despesas de duração continuada para o exercício subsequente. Ela tem que servir para orientar a elaboração do orçamento, por isso que tem um rigor muito grande nas projeções econômicas. Ela tem que dispor sobre as alterações tributárias que eventualmente possam balizar a elaboração do próximo orçamento, né? E elas têm que naturalmente seguir aquilo que está predisposto na Constituição Federal, no artigo 65, parágrafo 2º. E lembrando, eu estava dizendo para a jornalista que a LDO também é uma lei que, pese ela ter aquela dificuldade inicial, que eu acho hoje que no Brasil ela só nos dá mais trabalho e não ajuda na formulação das políticas públicas relacionadas à gestão dos recursos, que ela traz um critério de priorização, ou seja,
Primeira coisa, quando nós começamos a fazer o orçamento subsequente, nós temos que tratar do custeio. Nós temos que garantir com que aqueles serviços públicos que estão financiados por aqueles recursos de custeio estejam lá repetidos no exercício seguinte. Na sequência, nós temos que garantir o crescimento natural desse custeio, que é o crescimento natural dos serviços públicos que são prestados pelas unidades governamentais. Aí, só depois nós vamos tratar do investimento. E ainda assim, depois do investimento, sempre lembrando que toda vez que a gente faz uma obra, que a gente faz alguma coisa, ele vai ter o custeio decorrente desse investimento. Então, essa hierarquização, ela é fundamental, ela é essencial para a gente pensar na elaboração do orçamento de maneira à priorização dos recursos públicos, do gasto público. Se nós não seguíssemos esse critério, naturalmente nós nunca conseguiríamos ter um orçamento equilibrado. E muitas vezes você sente a falta ou a diminuição da despesa de capital, né, do investimento que a gente chama, exatamente porque o custeio acaba tomando um espaço maior. Próximo slide. Aqui a gente vai mostrar um pouquinho a compatibilidade, né, dos indicadores de equilíbrio fiscal para 2013. Né? A receita corrente líquida para o próximo exercício, 2013, na LDO, nós estamos estimando em 9,7%, que ela cresça 9,7%. O que significa esse 9,7%? Nós estamos projetando um crescimento, né, real de 4% e uma inflação em torno de 5,5%. E nós usamos todos os números, gente, que são utilizados pelo próprio governo federal. Não usamos outros números ou que saia da nossa cabeça. Naturalmente, quando a gente faz a composição e a projeção de cada item de receita, cada um deles tem uma formuleta, tem os seus ingredientes próprios, mas do ponto de vista macroeconômico, o que nos baliza são esses dois dados que eu acabei de mencionar para os senhores. O limite de despesa com pessoal, nós temos um crescimento de 33% para 38,9%, né? Naturalmente, nós tivemos um plano de cargas implantado agora em 2012 e ele é um plano que consumiu um volume de recursos considerável e que fez um ajuste nessa curva, né, para um pouco para cima. Deixa eu só desligar aqui, senhores, que eu acabei esquecendo de desligar, me perdoe. A dívida consolidada e operações de crédito, né? A dívida tem uma tendência de manutenção negativa da dívida consolidada líquida, ou seja, aquilo que eu disse para os senhores, né? Na medida por quê? Porque a gente tem operações de crédito em andamento. O município está pleiteando uma operação no BID, por exemplo. Já entramos na Secretaria de Tesouro Nacional a uma operação de 26 milhões e meio de dólares, aonde o município coloca mais 26 milhões e meio de dólares da sua contrapartida. E se essa operação naturalmente é liberada, você aumenta o estoque da sua dívida, naturalmente porque você vai pagar esse recurso de operação de crédito que você está contratando. E isso significa que o seu resultado nominal vai ser negativo. Operação de crédito, né? Redução de 1,09 da receita corrente líquida. Né? Aqui eu estou justificando, já estou dizendo para os senhores que a gente tem operações aí que estão em andamento. E a principal delas é a do BID. Nós temos operação também no BNDES, ou pelo menos um pleito no BNDES. Temos também pleitos no âmbito do governo federal, principalmente pleitos relacionados à mobilidade urbana, que é o grande anseio e a grande movimentação do ponto de vista de emprego de recursos para melhorar a questão do trânsito, do transporte público. São dois desafios que são hoje de todas as cidades do Brasil, e nós precisamos, para fazer isso, naturalmente, a alavancagem de recursos de operação de crédito. E como os senhores viram, o município tem saúde financeira e pode sim buscar esses recursos, assim como foi o saneamento para todos, que não é um recurso dado, é um recurso emprestado. Cada contribuinte juniense contribui para pagar essa operação e esse dinheiro é devolvido para o governo federal. Né? Então a gente tem que compreender essa mecânica toda. Próximo, por favor. Encerrando, presidente, cumprindo aqui rigorosamente o seu decreto. A receita corrente líquida de 2012, 1.301, 2013, 1.353, a despesa total com pessoal, 505,9 milhões, em 2013, 526 milhões de reais, olhando do ponto de vista de comprometimento, 38,9%, né, tanto em 2012 como em 2013. Próximo, aqui a despesa líquida com inativos e pensionistas, tem uma parte que cabe ao município, esta é a parte que cabe ao município, a outra despesa cabe ao professor administrador do instituto que aqui está.
Despesa líquida com inativo sobre a receita corrente líquida, a gente está aqui, nós podemos no limite da lei de responsabilidade comprometer, o limite legal estabelecido aqui na lei 9.717, nós podemos comprometer até 12% do total da receita corrente. Vejam, senhores, que o município compromete ou comprometerá 2012 1,45, 2013 1,45 também. Próxima. Dívida consolidada líquida, aqui sim, senhores, nós não estamos mais falando de estoque, aqui a gente está falando de dívida consolidada líquida. Por que ela zera? Por que ela some? Porque o município tem mais recursos financeiros em estoque do que o total da dívida, considerando que esse estoque também tem o Instituto da Previdência, que é o maior volume dos recursos. E aí, isso é um critério técnico, um critério estabelecido por lei, que nós temos que demonstrar. Porém, não faz parte da realidade. Não podemos pegar o dinheiro que está no Instituto e liquidar aquela dívida. Falar, seria mais lógico, mas não podemos, para ficar claro para o cidadão, para as pessoas, para o contribuinte que nos assiste e que nos vê, mas é o critério estabelecido. E por fim, operações de crédito, limite máximo de 16% estabelecido aqui na resolução do Senado. E nós continuamos aqui próximo do 1%, que nós temos também já nos exercícios anteriores. Para finalizar, mais 3 slides só, a gente precisa falar um pouquinho na perspectiva de planejamento, que é um dos pontos que a gente disse que abordaria aqui. Nós vamos, a execução orçamentária e o cumprimento das metas, a gente tem que seguir, conforme eu já coloquei aqui amplamente a questão. Todos os anexos estão ali encartados na lei, no projeto de lei. Os senhores têm aqui o projeto de lei e tem todos os anexos ao projeto. Nós temos a projeção das receitas, elas são, conforme eu já discorri aqui, feitas com base na realidade em previsões econômicas, o acompanhamento da execução orçamentária e financeira das receitas e despesas anuais. Nós fazemos isso com extremo rigor para que a gente não perca a mão sobre o gasto público, o monitoramento das receitas, das principais receitas, a gente faz isso com muita cautela, até porque, veja, só o ICMS, que é a principal receita corrente do município, gente, significa 39% do total da arrecadação das transferências, da arrecadação total do município. É uma receita significativa. Nós temos que, naturalmente, a lei traz esse conceito, isso está na Lei de Responsabilidade Fiscal, O artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, assim como ela é um termômetro e mostra se o paciente está com febre ou não está bem de saúde, ela também dá os remédios, e o artigo 9º é um dos remédios. Quando você tem um desequilíbrio entre a despesa e a receita, se a despesa está maior que a receita, ela sugere a você que você comece a limitar empenhos, que você inclusive comece a usar os remédios. Isso tem previsão na LDO para que você depois possa fazer no âmbito do seu orçamento. E acompanhamento das metas quadrimestrais, nós vimos aqui 3 vezes ao ano, a cada 4 meses estaremos aqui presentes na semana seguinte, apresentando o primeiro quadrimestre de 2012, e ele traz todas essas metas fiscais, esses indicadores que a gente está mostrando aqui em 2011, ele traz a cada 4 meses. Isso é publicado em imprensa oficial, disponibilizados os dados num relatório chamado RGF, relatório geral, relatório de gestão fiscal, e também publica-se um relatório resumido da execução orçamentária, onde o cidadão contribuinte pode acompanhar o desempenho do orçamento público. Na elaboração do orçamento pelo Poder Executivo, a gente tem que disponibilizar e utilizar os mecanismos de participação, afinal, eles são condição essencial para que a gente possa mesclar o planejamento setorial de cada uma das áreas com aquilo que é indicativo da população. Nós temos que ir lá ouvir o que a população imagina que sejam as principais prioridades no âmbito do seu bairro, no âmbito da escola, do filho onde ele estuda, no âmbito da saúde, no âmbito do transporte, enfim, isso enriquece a qualidade do planejamento. E aí nós usamos pesquisas de campo, que nós fazemos todos os anos, nós usamos a consulta pública, inclusive, que os senhores têm aqui já ela no ar neste ano, ela está bastante mudada com relação aos exercícios anteriores, recomendo que os senhores utilizem, a mudança inclusive serve para estimular que a gente melhore esse processo, onde a gente captura todas essas informações daquelas pessoas que não passaram por entrevista de campo, mas que querem participar eletronicamente na página da Prefeitura, está lá o banner, só entrar. Audiências com o prefeito Miguel Haddad tem feito um exercício gigantesco, que além de administrar, abrir um espaço na agenda para audiências com segmentos
com escolas, com a sociedade Amigos de Bairro, com a associação de moradores, ou seja, isso é um estímulo bastante grande no sentido de você dialogar com a população e colher, inclusive, quais são as impressões da população com relação a prioridades. Construir um processo, né, de orçamentação, gente, é extremamente complexo, porque você precisa olhar todos esses dados que nós estamos passando aqui, parece até muito chato, receita fiscal, despesa fiscal, de endividamento, mas tudo isso é parâmetro para tomar decisão, se dá para você comprar uma agulha, se dá para você comprar mais um veículo, se dá para você fazer mais uma escola, se dá para você fazer mais uma OBS, se dá para contratar pessoal, esses são os parâmetros. Então o político tem que ter a sensibilidade do diálogo com a população, e isso o prefeito tem mostrado que tem de sobra, com a sensibilidade técnica da amarração com eu diria, com o rigor do uso do recurso. Audiência pública, né? Não há audiência pública que não seja debatida, não há projeto desse tipo que prospere sem passar por audiência pública, ainda que seja muitas vezes uma única audiência, mas é importante que ele seja debatido. E a Prefeitura também, o Poder Executivo tem outras ferramentas, o próprio 156, por exemplo, a Secretaria do Walter Cossil, por exemplo, que é a mais demandada em termos de 156, indiscutivelmente o 156 serve de referência não só para levar o serviço, mas no âmbito do ano fazer um balanço daquilo que são os serviços mais solicitados. E aí ele recalibra também o planejamento dele. Quer dizer, isso é também uma ferramenta de planejamento. Então, quanto mais dados, elementos seguros e ferramentas você tem, maior a qualidade do seu planejamento. Ainda assim acerta-se tudo? Óbvio que não, né? Nós vivemos no mundo real, né? Nós somos mais Nelson Rodrigues do que poetas. Instrumentos de acompanhamento e controle é outra questão também que nós temos que utilizar. Nós temos que acompanhar todos os dados das contas públicas, hoje são passados integralmente em tempo real para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo por meio da auditoria eletrônica. Nós não vivemos no mundo sozinho. Todos esses dados são sempre carregados e periodicamente esses dados têm que estar lá e têm que estar consistidos. E o cidadão, inclusive, pode entrar lá no portal do Tribunal de Contas, lá no portal de cidadania, né, Valverde? Você que é usuário dessa ferramenta, e buscar os dados que estão lá. Tá? Ainda falta para o tribunal, eu diria, talvez um pouco mais de explicação, como eu disse aqui também, que falta a gente acessar a linguagem simplificada, falar de uma linguagem mais simples, mas infelizmente o dado que está lá é um dado bruto e muitas vezes é interpretado de maneira equivocada. Relatório de risco, Jundiaí avança em ter um relatório de gestão de risco, ou seja, a gente faz uma contratação de uma empresa para fazer avaliação de rating do município, para dizer se o município vai bem ou não vai bem, se ele tem condição de honrar seus compromissos ou não. O relatório de rating de 2012 já está saindo, nós já encarregamos todos os dados para a agência de classificação de risco, que vai fazer todas as análises e depois vai ter um comitê, né, de pessoas que vão dar a nota e que vão atribuir essa condição para o município. Nós temos hoje, junto com a cidade de Santos, a maior nota nessa empresa que faz a classificação de risco do município de Jundiaí. Portal da Transparência, nós já estamos preparando inclusive um conjunto de mudanças, né, para que o portal tenha uma dinâmica mais adequada, né? Depois do consocial, inclusive, nós tivemos muita sensibilidade com relação àquilo que as pessoas... e é incrível, o portal hoje, né, vocês entram no UOL, no Terra, no Telefônica, IG, enfim, qualquer um, vocês podem ver, Globo, G1, num dia você entra, no outro dia já está diferente, tem inovações. Nós deveríamos ter a mesma capacidade de construir essas inovações, mas não temos essa capacidade de fazer isso tão rápido como faz naturalmente essas empresas privadas, mas nós temos a sensibilidade de compreender que é um processo em permanente construção, e o nosso também, como fomos pioneiros ali atrás em trazer todos os dados, e mais dados inclusive do que aqueles previstos em lei, temos a sensibilidade agora de fazer um novo portal, de trabalhar a melhoria dos dados, de simplificar. Incrível, o portal de Jundiaí tem muitos dados e às vezes ele confunde, ele não esclarece. Então a gente vai selecionar os dados que são de interesse mais comum do cidadão e vamos reservar aqueles outros de pesquisa em outros espaços. Conselhos municipais também fazem o acompanhamento da gestão pública, das políticas públicas e o controle, e diretrizes do consocial, né? Nós tivemos uma conferência sobre transparência e controle social realizada aqui na cidade, e Jundiaí foi extremamente exitoso, né? Jundiaí foi uma cidade exitosa na realização e também na condução do processo nas etapas seguintes,
porque elegeu delegados, né? Estou vendo o Gilberto e a Cristina aqui que são delegados, estiveram na etapa estadual em São Paulo, né? Participando da Consocial estadual, e se elegeram também delegados estaduais para participar da nacional, que foi inclusive nesse final de semana de 18 a 20 de maio, né? Que elegeu as 80 principais propostas e que deve virar o manual, né, da política pública de transparência e controle social no âmbito do nosso país. Veja que é importante a gente fazer a Consocial, discutir com a sociedade as prioridades para melhorar o conceito de transparência e as ferramentas voltadas para o controle social, ou o controle da sociedade sobre o uso dos recursos, fica melhor, né, se o Beato estivesse aqui. E nós elegemos delegados, inclusive foram lá participar. Isso tem um valor muito grande, né? Tanto é que eu convidei a Cristina, pedi para que ela convidasse, para que estivessem presentes aqui, porque tem um dispositivo na nossa lei de diretriz orçamentária premiando que o próximo orçamento já carregue aquilo que são as políticas essenciais para o município melhorar o seu estágio de transparência. E isso vai ser incluído no próximo orçamento. Para finalizar, um quadro só que mostra como é que o PPA, a LDO e a LOA se correspondem, né? A trava entre o planejamento macro e o orçamento são os programas e as ações. É ali que a gente carrega, né, para dentro do orçamento, e aqui a gente quantifica, tá? Então fica aqui só um exercício pedagógico para a gente poder ilustrar como é que uma coisa está amarrada à outra, uma vez que a LDO é o elo de ligação entre o PPA e o orçamento. Presidente, espero ter cumprido rigorosamente o seu... Enfim, peço desculpa então se passei do horário. Nós estamos aqui com tem secretários, gestores, aí, uns administradores aí das pastas, presidente, que estarão também à disposição para responder as questões. Está provocando, né? Começou 7h20. Passei um pouco, presidente, tem razão. Ok. A gente agradece a agilidade, e eu não tenho dúvidas que o tema, secretário Parimoski, tomaria muito mais tempo do que o que foi dado ao senhor, mas também se tornaria extremamente cansativo, e eu acho que a audiência pública ela se presta mais a esclarecer as dúvidas, né? Eu acho que esse trabalho com certeza está todo ele na internet hoje, então é fácil o acesso para quem quiser acompanhar depois todos esses dados aí. Gostaria de registrar também que se encontra entre nós aqui o secretário de administração, o senhor Clóvis Marcelo Galvão, o secretário de negócios jurídicos, o Dr. Gustavo Leopoldo Caserta Marizael de Campos, o arquiteto Jaderson Espina, secretário de Planejamento e Meio Ambiente, o senhor Carlos Humberto Rossi, secretário de Recursos Humanos, o superintendente da Fundação Municipal de Ação Social, a FUMAS, o senhor Eduardo Santos Palhares. Então, todos os outros já foram devidamente registrados. Registro também a presença entre nós do vereador Leandro Palmarini, bem como do vereador Marcelo Roberto Castaldo. Como já foi dito na abertura da audiência pública, nós teríamos as parte explicativa por parte da Secretaria da Finanças, por parte do seu titular José Antônio Parimoski, e agora nós abriríamos as perguntas. Houve uma falha aqui no meu roteiro e nós temos seguido da seguinte forma as nossas audiências públicas aqui na Câmara. Nós temos uma equipe aqui formada pela dupla Rosane e Roseli, e hoje formando um trio com o Gabriel, que está lá em cima. Então, né, do público, das pessoas presentes que quiserem fazer questionamentos e perguntas, a gente pede a gentileza que se inscrevam junto a essas 3 pessoas citadas, para que assim possa fazer, né? E assim, por isso mesmo, por já ter participado de outras audiências, é que nós temos um inscrito, que é o Gilberto Valverde Carneiro, né, que é engenheiro civil e vem aqui como cidadão e que participa quase que sempre das nossas audiências públicas. Então, Gilberto, como das outras vezes,
você terá 5 minutos para fazer os seus questionamentos, desde que dentro do tema, tendo em vista a pertinência do assunto, ok? Boa noite à mesa, boa noite ao pessoal, boa noite aos vereadores aí, boa noite ao pessoal da prefeitura. Infelizmente o povo está assistindo novela, não está presente, né? Mas, só reforçando o que o Parimácio falou aqui com relação à consocial, foi uma abertura muito grande que a prefeitura fez, encampou a consocial, isso foi levado até estadual e chegamos até Brasília para discutir a transparência pública e o combate à corrupção. Foram ao todo 1 milhão de pessoas, estiveram lá discutindo o tema 1 milhão de pessoas, que se resumiram em Brasília em 1.500 ou 1.600 pessoas, e dali foi extraído 80 propostas, né, para aumentar a transparência pública e o combate à corrupção, e dali vai sair uma carta, vai sair um projeto do governo com todas essas propostas que a gente espera ser implantada. Mas, dentro desse espírito, né, nós já temos aí a lei 12.527, que entrou em vigor a semana passada, dia 16, e o decreto. E, especialmente com relação ao orçamento, Parimácio, eu gostaria de saber em que momento... Eu entrei no site, já participei lá, como você disse que... né, participei das propostas, dos temas, a gente vê lá o que a prefeitura pretende fazer, qual está o total de investimento. Eu só gostaria de saber em que momento que a gente consegue discutir tanto o teor do investimento, não sei se é na audiência ou é nessa proposta no site, consegue discutir o tema especificamente e o valor que vai ser gasto naquele tema. Eu fiz algumas propostas, principalmente com relação à segurança. Eu que já fui assaltado 3 vezes, né, em casa, na rua e na fábrica. Então, eu tenho uma preocupação disso com relação ao investimento da segurança. E a gente gostaria de ver implementado algumas coisas. E assim por dentro. Em cada tema ali, a gente foi dando a opinião. Eu gostaria de saber em que momento... porque eu vi na lei, tem todos os anexos aí, né? E se a gente vai poder interferir nesses anexos, nessa proposta... e, consequentemente, nesses valores a serem implantados nisso daí. Tá? E só pedindo, o Parimácio também já falou que está propondo a mudança do site da prefeitura, e naquela conferência o que se espera de cada órgão público é realmente a transparência, que lá no site esteja divulgado online os contratos, os valores pagos. Isso, como o Parimácio também já disse, tem no Tribunal de Contas, mas é um pouco complexo da gente localizar. Se a gente tivesse um negócio mais prático para o cidadão acompanhar, seria melhor. E colocar tudo que é relativo à transparência, ao dinheiro público e assim por diante. E eu agradeço aí a elaboração da consocial. Para mim foi muito gratificante participar disso. A gente teve uma visão global do Brasil, lá estiveram presentes todos os estados, e a gente pôde discutir, né, Cristina, questões regionais do trato do dinheiro público, e a gente vê o quanto o Brasil é imenso, é continental. As realidades de cada estado, de cada município. Tinha gente lá que ia levar 2 dias para chegar em casa depois do término da consocial lá, que ia pegar barco, ia pegar avião, ia pegar ônibus. E você vê o tamanho, né, da movimentação que foi isso. Foi muito bacana, foi muito legal. Eu não sei o sentimento da Cristina, mas o meu enriqueceu bastante o conhecimento desse nosso Brasil. E o que a gente puder trazer para a nossa terra, a gente vai poder colaborar. Eu agradeço e obrigado, boa noite. Muito bem. Secretário José Antônio Parimácio.
Bom, Gilberto, essa é uma audiência pública que ela é naturalmente prevista para discutir os temas todos relacionados à Lei de Diretriz Orçamentária, né? A minha apresentação acaba ficando aqui subsumida à questão fiscal, né? À questão dos recursos que são empregados e dos mecanismos que a gente usa para poder projetar a receita, o que a gente arrecada, as metas fiscais, os parâmetros, o limite de gastos, enfim. No entanto, a gente já começa a ter uma lista dos anexos que você deve ter visto, onde tem um anexo de metas e prioridades para começar o processo de discussão do orçamento próximo, né? É óbvio que a discussão mais quente, por isso que eu não gosto dessa audiência de meio de caminho, que eu acho que ela não acrescenta muito, é no âmbito do orçamento, tá? A discussão mais quente mesmo sobre prioridades é lá. Agora, o que é a combinação que a gente procura fazer? A consulta pública, ou seja, nós já fizemos uma pesquisa de campo que entrevistou 2.014 moradores de todos os bairros da cidade. O que nós fizemos este ano? Nós assentamos essa pesquisa feita em toda a cidade na consulta pública. E agora, ao invés de você entrar lá e responder como respondia o cara lá do campo, o cidadão lá que foi entrevistado no campo, você vai poder inclusive verificar no seu bairro se aquelas demandas que as pessoas de lá indicaram são aquelas que você entende como sendo prioridade. E aí você pode inclusive apoiar essas demandas. Se você acha que tem outra demanda que não seja aquela, você pode entrar e indicar qual é aquela demanda que você acha que é prioridade. Se o conjunto daquela comunidade apoiar a sua prioridade, naturalmente ela vai ter um apontamento maior. O que fica disso tudo? Todos esses apontamentos são encaminhados online para cada secretário. Então, quando você escolhe uma demanda ali, ela está já relacionada com a secretaria que vai eventualmente colocar no seu planejamento orçamentário. Ou não. Por quê? Porque as demandas têm que ter caráter coletivo, as propostas têm que ter viabilidade técnica, ou seja, se eu não tivesse uma demanda individual de uma única pessoa para fazer uma escola, é óbvio que não há que se falar. Porém, esse é o sentido da participação, é colocar ali quais são as demandas da população. E combinado na audiência pública com a presença do cidadão, que você disse que muitas vezes aqui você vê, é meio carente ainda. Por quê? Porque o Brasil carece ainda de compreender a importância desses momentos na elaboração dos processos de planejamento orçamentário, principalmente. Hoje aqui, aquilo que você entender que é importante discutir com a área relacionada ao tema de uso de recursos, você estava falando de discutir investimentos, com a área tal para o próximo orçamento, é o momento de se discutir, é o momento de se reportar, de se dizer, olha, a demanda que eu entendo prioritária para a cidade é esta, relaciona isso, registra isso, e aí o secretário da pasta, ou o agente que for provocado aqui, vai responder ou vai, naturalmente, anotar a demanda e levar para dentro do seu processo de planejamento. Acho que essa é a dinâmica que permeia, não tem uma dinâmica rígida e exclusiva, tem um conjunto de dinâmicas que se complementam, né? E nós vimos, como eu disse, investindo nessa melhoria. Nós fizemos agora uma mudança na consulta pública exatamente com essa orientação, de tentar sentir se este modelo, que é muito mais simples do que o anterior, inclusive, é bom, se o cidadão gosta dele, é ele que não vai nos responder. Assim como também o portal da transparência, né? Nós estamos começando a olhar as mudanças, porque nós já disponibilizamos hoje todos os dados que são públicos, nós disponibilizamos ativamente. O Jundiaí investe na transparência ativa. Nós queremos colocar à disposição todos os dados, sem com que o próprio cidadão contribuinte precise requerer. Naturalmente, aquele dado que ele não tiver ou não encontrar, ele vai requerer, com base na lei 2527, e nós vamos fornecer com tranquilidade. No âmbito da apresentação do orçamento, né? Porque o que você está fazendo agora no site, né? Você está colocando uma demanda, que é para o orçamento, que em junho, julho e agosto vão haver as reuniões de priorização. Esse ano a gente também tem um ingrediente adicional, ou seja, a Secretaria de Finanças contratou o SENAC, estou vendo o professor Roberto Araújo aqui, para nos ajudar, inclusive, numa triangulação mais adequada dessa discussão do processo do orçamentário. Nós estamos usando o Word Café, que nós usamos, inclusive, como ferramenta para fazer a consocial, também para fazer a discussão do orçamento no âmbito interno do município. Então, os nossos 130 agentes que a gente usa, todas as secretarias para elaborar o orçamento, estão passando por um processo de treinamento, de capacitação, de qualificação e também entrarão no mérito dessas discussões agora
Word e Café, para a gente poder, inclusive, fazer isso de maneira mais organizada, de maneira mais objetiva, inclusive de maneira a buscar aquilo que são as reais e efetivas prioridades do cidadão. É óbvio que, não sei se você percebeu, a pesquisa, inclusive, dos 2.000 entrevistas já tem resultado lá, ela não precisa esperar acabar. Mas no final, depois, quando a gente abriu agora a parte eletrônica, no final nós vamos trazer aquilo que ficou carregado, ou seja, aquilo que foi incluído no orçamento. Na audiência pública do orçamento, presidente, penso que as respostas virão mais objetivas aqui. E até lembrando aqui, né, secretário, e ao próprio Gilberto aí, da mesma forma que nós fizemos o ano passado, e nós vamos aprimorar para esse ano aqui, viu, Gilberto? A discussão do orçamento, nós já automaticamente dividimos em 2 audiências, até pela questão que ela gera realmente uma discussão maior, né? E esse ano aqui nós vamos aprimorar, fazendo essa divisão com uma certa antecedência, para que a gente tenha os temas elencados naquele dia, certo? Por tópicos, né? por secretarias. Então nós vamos discutir tais e tais secretarias num dia e tais secretarias no outro dia. Então a população será devidamente avisada, né? Como é que nós vamos proceder, etc. E, se necessário, a gente tem feito isso sempre que necessário nesta casa, mais audiências nós faremos, tantas e quantas forem, até que se chegue a um esclarecimento da melhor maneira possível, não só da população, mas dos vereadores, para que possam exercer o seu legítimo papel aqui de fiscalizadores e de votar o futuro da cidade de Jundiaí, ok? Nós não temos ainda mais nenhum cidadão inscrito e vamos então aos vereadores, e nós temos a vereadora Marilena Negro inscrita para fazer os seus questionamentos. Vereadora, a senhora tem 5 minutos para fazer os seus questionamentos também. Eu gostaria de fazer questionamento sobre as metas e prioridades para 2013 para os secretários de Serviços Públicos, da Saúde e da Assistência Social. Sem preferência de ordem. E se eu podia, enquanto isso, me dirigir ao secretário. Então, eu pediria para que os 3 secretários que se encontram presentes aqui, inclusive, né, a gente pede a eles que se dirijam aqui para a parte de baixo do nosso plenário, enquanto a vereadora vai fazendo os seus questionamentos, e eu registro que se encontra também presente entre nós o secretário de Comunicação Social, o senhor Carmelo Paulete Rossi. Senhor secretário Palimoski, eu gostaria de comentar que na sua apresentação, que foi bastante focada, uma apresentação até do último quadrimestre, né, de 2011, eu já ouvi esses mesmos números na última audiência pública de 2011, mas eu discordo, eu acho que eu deveria até escrever sobre essa sua tese de mecanismo de participação popular oficiais, né? São oficiosos. A audiência com o prefeito é uma prerrogativa lá do Executivo, não faz parte do processo de planejamento orçamentário. A audiência pública conjunta é uma inovação de Jundiaí, que mata 2 coelhos com uma cajadada só. Quando é na fase de elaboração, deveria ter uma audiência pública. Então, nós estamos fazendo aqui, e a Câmara acaba também fazendo 2, numa fase em que o cidadão não pode interferir, a não ser por intervenção do vereador, com emendas que nunca serão aprovadas, evidentemente. Então, eu gostaria de também chamar a atenção do senhor, que os instrumentos de controle, nos instrumentos de controle, junto com o TCE, também tem o legislativo, senhor secretário. Apesar de passar meio batido, né, o legislativo é um órgão que faz o controle das contas da prefeitura. Então, eu acho que juntamente com conselhos e outras instâncias. É só um comentário, se não quiser não precisa responder, porque eu tenho meu tempo também com os outros. Mas é um ponto de vista de que é muito simples enumerar aí os mecanismos que a prefeitura tem adotado, mas os oficiais não são esses, como também a inclusão do IPREJUM, ficar tirando o IPREJUM, isso não faz parte, o Tribunal de Contas não vê isso, ele vê a conta com o IPREJUM, é esse o orçamento que a gente vai ver de despesa com o pessoal, tá? Então,
É um comentário que eu gostaria que ficasse registrado. Eu gostaria de me dirigir agora aos secretários, pode ser o de serviços públicos primeiro? Boa noite. Boa noite, Walter. boa noite a todos. Eu gostaria de fazer alguns comentários em relação às previsões que eu vi aqui, das metas, né, quantificadas aqui em unidades, quilômetros, etc., que é o seu trabalho aqui no órgão de serviços públicos. E me chamou bastante a atenção a questão da troca de unidade, não de unidade, a unidade é mantida, com a questão da iluminação pública. Eu não entendi. 2010, 2011, 2012, a LDO previa uma unidade e um número de 400, considerando a expansão da rede e a questão da melhoria, modernização. E foram gastos 2.722.000 até 31 de dezembro, até agora, 10 de maio, que o PPA realizado, dá 3.122.000 nesse programa, nesta ação. Então, já deu, assim, 473% a mais do que o previsto. E, de repente, para o ano de 2013, eu tenho 46.600. O quê? Então, se para 400, que eu imagino que seria a ampliação, 400 trabalhos, eu não sei como é que isso é mensurado, passa para 46.600. Aí, eu tenho outra que eu queria já fazer na sequência. A gente viu também que muita questão de mobilidade, aí, que é a pavimentação de via pública, houve previsão sempre de recursos vinculados, acho que oriundos de possíveis convênios que não aconteceram, né? A maioria deles não aconteceram. E aí a gente vê que para 2013, agora, próximo ano, tem um acréscimo assim de 1.000 quilômetros, ou não foi feito, ou se todo, para a pavimentação de ruas, e os recursos foram gastos normalmente. Então, como que isso ocorre? O mesmo acontece com as estradas vicinais, que, embora coloquem aqui projeto novo, se tiver mais 110 quilômetros, né, e estava tendo ano a ano 10 quilômetros, que era a previsão de implantação de malhas viárias, das vicinais. Agora, se tiver ampliação, eu queria saber qual que é a prioridade, porque as metas aqui são prioridades. E queria também que eu comentasse a respeito do aumento significativo de área em metros quadrados ajardinadas, e se os recursos que até agora ultrapassaram as metas previstas vão ser suficientes para o próximo ano. Porque nós passamos já 440.000 metros quadrados de áreas ajardinadas, eu não sei se aqui está incluído todos os parques de jardim botânico, gostaria de saber. E até agora foram gastos 3.700.000, agora em maio, 2.800.000. Eu pediria para que a senhora fosse mais objetiva, porque a senhora tem 5 minutos e já comeu. Então, mas eu só pediria que a senhora não fizesse comentários, que a senhora perguntasse. Eu estou tentando me fazer entender para o secretário, para facilitar para ele, porque eu estou vendo que ele não tem secretário papel na mão. Eu tenho, né, secretário? Acho que ele Então tem é para capacidade de facilitar. entender. Então, são essas áreas, a ampliação das áreas de jardinagem, tá? O grande gasto que gerou na iluminação pública e nos parques. Iluminação pública, você está dizendo 2012, né? 2013. 2013, aqui a meta prevista para 2013, o ano passado eram 400 para esse ano aqui. Para esse ano é 400. Para o ano que vem, está 46.600 postes. Postes. Na realidade não é isso. É que nós temos a CPFL, provavelmente no ano que vem, ela vai devolver para a gente toda a rede de iluminação pública, e hoje quem faz a manutenção são eles. Então nós estamos prevendo, não queremos isso, mas estamos prevendo que isso vá acontecer no ano que vem. Então a gente é obrigado a colocar isso no nosso orçamento,
nossa LDO para que as coisas aconteçam e tenham verba para que a gente dê manutenção a isso. Esse daí é da parte de iluminação pública. Das estradas vicinais, são projetos que a gente está prevendo, onde passa ônibus, que a gente faça pavimentação dessas estradas vicinais. Então, é por isso que está colocado esse volume aí. Tem alguma prioridade, secretário de bairro? Prioridade é isso que eu falei, onde estiver passando ônibus em estrada de terra, vai estar pavimentada se a gente tiver a chegada do que o Parimoschi falou do BNDES. O que mais que era, Marilene? Desculpe. Os parques nós temos hoje já chegando a casa de 1 milhão de metros quadrados de áreas verdes. Essas áreas verdes, de qualquer maneira, nós chegamos à conclusão que, em vez de cortar só mato, a gente deveria fazer jardim, em vez de ficar cortando o mato o ano inteiro. Nós temos aproximadamente 6 milhões de metros quadrados de áreas verdes que nós tomamos conta durante o ano todo. Então, nós estamos invertendo essa pauta e começando a fazer o uso dessas áreas para que a nossa população possa estar utilizando. A outra pergunta era... Desculpa. Não, da manutenção, que vai ter recurso suficiente para manutenção de todas essas áreas, porque a gente não consegue dimensionar valores. Aqui a gente só está vendo que ampliou em relação aos outros anos. Sim, tá, os valores estão previstos no orçamento, isso daí são contas que nós temos todo ano, e isso já vem vindo, e o valor que foi colocado é para fazer a manutenção. Esse ano nós tivemos um problema na manutenção das áreas verdes, das áreas públicas, que foi o grande volume de chuva que a gente teve. Então, com isso daí, nós tivemos as nossas áreas invadidas pelo mato. Mas é uma questão de calma. Se a gente ficar desesperado, a gente acaba não cortando. Nós estamos já chegando agora em junho e praticamente quase todas as áreas públicas já estão com o mato cortado, sem modificar nada, sem fazer gastos extras com as áreas públicas. Obrigada. Nada. Saúde. Boa noite a todos e a todas. Eu tenho pouca coisa. Eu queria saber, assim, onde eu consigo acompanhar essas metas que foram traduzidas aqui para a gente na planilha, nos relatórios, onde eu consigo acompanhar a coordenadoria de saúde e bem-estar animal, consigo identificar a ação do programa, tem que estar vinculado às zoonoses, mais, ou onde? Eu já passo a seguinte, secretário. As metas aqui para investimento dos equipamentos, de construções, está difícil a gente enxergar se tem, por exemplo, PA, né? Eu consigo ver 33 unidades, como se fosse manutenção, ampliação e reforma. Mas, em outras oportunidades, foi falado que existe aí previsão para a construção de PAs, tanto da ponte quanto da Vila Progresso, que está lá já a área desapropriada desde 2008, 6 imóveis foram desapropriados. Então, eu gostaria de saber onde que eu posso, que programa que eu posso olhar. E também, desde a primeira LDO de 2010 desse PPA, relacionada a esse PPA, tem uma previsão de construção de prédio para assistência farmacêutica em conjunto com a administração. De novo, volta como uma prioridade nesse relatório de meta. Onde a gente vai, assim, o que tem? Qual que é a prioridade? Vai sair ou vamos continuar pagando aluguel? Em relação à Coordenadoria de Saúde e Bem-Estar Animal, ela está dentro da Diretoria de Vigilância em Saúde e ela faz parte das ações de controle de zoonoses. Ela tem um foco que é saúde, ela tem como estratégias a questão das castrações, das identificações, da guarda responsável e da educação para a guarda responsável e as ações ligadas à saúde. Então, ela não teve uma evidência, porque ela foi criada
com esse foco estratégico. Então, os recursos, eles são direcionados dentro desses blocos e vai ficar evidenciado, porque nós temos ainda, nesse momento, o aluguel, os equipamentos que ali estão, os recursos humanos, então, tudo isso já passa a ser manutenção de serviços, né? E é claro que com os recursos humanos que são contratados, com uma expansão em relação à capacidade do órgão. Está dentro de Diretoria de Vigilância em Saúde, no bloco zoonoses. Mas ele está especificado e detalhado. Em relação aos PAs, o PA da Ponte São João, ele está sendo, né, o orçamento está sendo elaborado, então ele não aparece no orçamento de 2013, porque a nossa intenção e o nosso propósito é abrir o processo licitatório este ano. Quando a gente abre o processo licitatório em ano de mudança de governo, nós temos que reservar a totalidade dos recursos para a execução da obra. Então, com isso, nós já temos toda a dotação orçamentária definida para a execução dela. Em relação ao PA da Vila Progresso, ele foi planejado da seguinte maneira: a desapropriação de responsabilidade da Prefeitura e a execução em parceria com a Faculdade de Medicina de Jundiaí. Então, o recurso entrará a partir de agora nesse orçamento. 2013. Obrigada. E o centro de distribuição, né, que aí tem uma ação conjunta com Secretaria Municipal de Administração, não é a questão da assistência farmacêutica, né? Mas o centro de distribuição, eu acredito que, como ele é da Prefeitura Municipal e a gente faz parte desse todo, eu acredito que o secretário Clóvis poderia detalhar melhor em relação a esse aspecto. Obrigada. Presidente Júlio, só uma observação, porque assim, nós temos aqui, a gente não vai conseguir achar aqui na relação de metas e prioridades por unidade de governo. Nós vamos achar aqui, se lembra do último slide, que eu disse que o PPA, ele se linka com o orçamento por meio dos programas, das ações. Então, quando a gente procura nos programas, por exemplo, tem um programa aqui que se chama Vigilância e Saúde, que a Tânia estava descrevendo. Dentro desse programa, tem a justificativa dele, naturalmente, o objetivo a que ele se destina, depois tem a ação, ou o conjunto das ações. Uma delas tem aqui, relacionadas às zoonoses, que é onde estão as atividades programadas para a vigilância animal. Tá? Então, a gente não vai conseguir achar aqui por unidade, a gente vai conseguir achar por programa, pela ação, depois tem a descrição da ação, a meta, a unidade e a quantidade. No caso do Walter, são 46 mil postes. Está escrito lá, não há dúvida. Está escrito lá, absolutamente claro. E o Walter colocou aqui, enfim. Então, dessa forma, acho que a gente consegue, pela busca aqui, inclusive, da ferramenta, a gente consegue, zoonoses, achar o programa, a ação. Agora, além disso, a partir deste ano, né, então, não só no planejamento, na definição de metas, que é o nosso trabalho, né? O gestor, ele tem, sim, que planejar, definir metas, avaliar resultados. A partir desse ano, no site do Ministério da Saúde, nós estamos apresentando o relatório de gestão para avaliação do cumprimento das metas. Então, ele é denominado SARG-SUS, a gente acabou de alimentar o banco de dados. O Conselho Municipal de Saúde, ele tem que emitir um parecer aprovando todas as metas ou questionando. Então, fica no site do Ministério da Saúde todo o relatório com o cumprimento de metas do município. Em 2011, a gente executou 95% do orçamento e, em relação à avaliação do desempenho do SUS do município de Jundiaí, a nota atribuída foi 6,22 e ela está uma nota acima da média de municípios do mesmo porte.
Então, a gente vem buscando a melhoria da qualidade técnica com humanização, temos muitos desafios, mas a gente vai num caminho para a melhoria e da qualificação. Então, já está no site do Ministério a avaliação de 2011. Tá? Bem, doutora Maria Aparecida. Doutora Cedim, minhas perguntas têm sido repetitivas até, mas esse ano aqui me parece que você tentou fazer o ajuste aqui nessa lei, mas eu não consigo, apesar do título, ver o link que existe na questão da rede de proteção social entre SEMAD e Fundo Social de Solidariedade, dentro da função econômica, assistência social. Então, eu queria saber como ocorre aí o atrelamento da questão das pessoas vulneráveis. A gente não consegue ver, dentro das ações do Fundo Social, dentro da Casa Civil, o mesmo foco, as mesmas metas de atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade, em qualquer área. São projetos, assim, de alcance social geral, então eu não vejo vínculo. Então, eu queria saber como que está sendo usado, dentro do Fundo Social, a justificativa de estar numa rede de proteção social, quando não se tem o mesmo objeto de trabalho, ou não se tem o mesmo comando. Não vejo o mesmo comando. A outra questão que eu gostaria de perguntar para a senhora, e talvez também deve estender ao secretário de Recursos Humanos, todo o planejamento aqui da relação de metas e prioridades em todos os órgãos, as secretarias, a gente não consegue enxergar se vai haver incremento de pessoal. Então, não dá para ver se vai ter ampliação de pessoal. A Secretaria de Assistência Social, Desenvolvimento e Assistência Social, embora ela seja pequena, ela tem ações importantes, relevantes, todo mundo sabe, para combater os desafios aí da sociedade em relação à droga, em relação à criança, à violência contra a mulher. A sua secretaria constam, é uma das poucas que a gente buscar no site do portal, que não mostra onde estão os funcionários, mas a gente conhece, é uma secretaria pequena. E dos 170 funcionários que tem, pelo menos 38 são comissionados, né? E diversos cargos. 15 já estão assim, me parece que ou próximo disso, estão só na área da cidadania. Esse é o último ano de gestão, a gente não vê concurso público, ano eleitoral, e a gente não viu meta de aumento de cargos, para substituir cargos de confiança. Vereadora, então, eu gostaria de objetiva quando a senhora quis, mas quando a senhora quer discursar também, a gente cansa. Né? Aguenta um pouquinho, eu ouvi o secretário. Qual é a pergunta? Eu ouvi o secretário falar o que ele quis aqui, não, nem se reportou a lei. Ele teve um tempo e cumpriu. A senhora tinha 5 minutos, eu já lhe dei mais de 15 e a senhora não para. Eu não a senhora consigo falar em 5 minutos para 3 secretários. Então, eu lhe permiti mais tempo. Agora, então, secretária, eu queria saber o seguinte. Qual a previsão que tem? Eu consigo visualizar, ou a senhora tem a prioridade de fazer, deixar encaminhado em relação de vagas, de concursos públicos, ou serviços que hoje contam com atividade de assessor municipal, exclusivamente, vão paralisar em 2013 na troca de gestão. Independente de continuar o mesmo prefeito, vai haver uma troca de gestão, todos são exonerados, e eu não vejo onde vai ter aumento para suprir por concurso público. Então, eu gostaria de saber por que 20% da sua secretaria é uma secretaria tão importante, tão relevante, conta só com assessoria municipal, cargos comissionados. E qual que é a saída para isso?
Boa noite a todos, boa noite, vereadora. Embora a questão sejam diversas, nós temos as respostas. A senhora perguntou primeiro o nosso relacionamento com o Fundo Social, não é isso? Hoje, a política municipal de assistência social, ela só pode se realizar através da intersetorialidade. Então, a rede de proteção compõe-se de todas as áreas, inclusive do Fundo Social. E, concretamente, se é um caso concreto que a senhora deseja a resposta, o Fundo Social trabalha, assim, em parceria, prestando serviços através de cursos. E os cursos que são ofertados e oferecidos à população mais vulnerável são realizados, inclusive, nas dependências dos CRAS, nos bairros, e com o acompanhamento e orientação dos técnicos que trabalham nos CRAS, no Centro de Referência de Assistência Social. Com relação ao quadro de pessoal, realmente nós temos pessoal do quadro estatutário e em comissão. A sua pergunta é muito interessante, eu até agradeço a oportunidade que a senhora me dá em esclarecer, porque para nós, todos os que prestam serviço são servidores, independentes do vínculo, e os servidores em cargo e em comissão, eles também têm direitos e deveres, mas têm até mais deveres do que direitos. E em nada causa prejuízo aos nossos serviços. Eles cumprem jornada de trabalho, eles marcam ponto e ainda tem uma otimização nos recursos financeiros, porque os cargos em comissão não recebem horários extra. Nós trabalhamos pela complexidade do serviço de assistência social à noite, nos finais de semana, e esses cargos não recebem horas extras. Então, não há que prejuízo, não vejo prejuízo que esteja apresentando. Com relação ao número de cargos em comissão, eles estão distribuídos nas diversas unidades da Secretaria de Assistência Social. Não estão focados e lotados numa única unidade. A senhora deve conhecer, como já esteve prestando serviço na Secretaria de Assistência Social por 2 períodos, que temos cerca de 20 unidades. É uma secretaria pequena realmente, mas com muito serviço. Não temos, é uma fatia muito pequena daquela pizza que nós temos de servidores, mas eles estão espalhados em todas as unidades. Não temos todos numa única unidade, não. E não ocorrerá, sem dúvida alguma, nenhum prejuízo no final do ano, porque se numa unidade tem um servidor comissionado, em outra tem 2, em outra 1, não vai causar problema algum. Secretária, me desculpe, a senhora é da área do direito, foi procuradora, aposentada. Eu estou dizendo de ocupação de função pública por cargo de confiança. São todos são assessores. Pessoas que são assessores, não. Eles estão lá representando, estão na assistência judiciária gratuita, estão exercendo profissão. Nós temos 5 cargos em comissão na Casa da Cidadania e temos 11 servidores estatutários na Casa da Cidadania. Então, eles auxiliam como assessores os demais. Hoje não temos na Casa da Cidadania procurador jurídico, porque ela não pertence mais à Secretaria de Negócios Jurídicos, mais à SEMADES. E assim temos lá assistentes técnicos na área de direito, concursados que foram admitidos recentemente para ocupar essas vagas de caráter permanente. Obrigada, secretária. Talvez, se dentro do portal estivesse claro em que local o funcionário atua, não todos no expediente da secretaria, ficaria mais fácil para a gente visualizar essa posição que a senhora falou. Mas realmente é uma incógnita onde estão os assessores. Com certeza, municipais. E agora que nós vamos ter a remodelação do portal, como disse o secretário Parimoski, certamente a sua
sugestão será adotada, colocando todos os servidores nas suas respectivas unidades e para que todos tomem conhecimento, que não é segredo algum. Inclusive que todos os assessores fazem 40 horas semanais, né, secretário? Obrigada. Muito bem. Próximo vereador inscrito para fazer perguntas é o vereador Gustavo Martinelli, e eu peço ao professor Luiz Zambon, que se representa o professor Laércio Borelli, para que venha até a parte de baixo aqui do nosso plenário, para que o vereador Gustavo possa fazer a sua indagação. Bem, vereador Gustavo, boa noite. Fazer o seu questionamento. Diretor Luiz Zambon, gostaria de saber onde eu encontro a previsão, a meta para a construção de novos complexos esportivos na cidade. Qual é a prioridade, a previsão na LDO? Bom, boa noite a todos. Hoje nós temos algumas prioridades, através principalmente de convênios, que são os complexos esportivos de Voturucaia, complexo do Morada das Vinhas, o da Vila Comercial também, que são os 3 mais adiantados que nós temos hoje, né? Então nós estamos iniciando esse trabalho para, possivelmente, o ano que vem, estar entregando isso para a população. Temos a necessidade de outras áreas, tá? A gente tem uma demanda realmente de algumas áreas que a gente já tem conhecimento, através até dessas pesquisas que o próprio Parimoschi colocou, que são, vamos dizer assim, muito importante para a gente na secretaria. Desde os 5/6 até o curso que a gente está fazendo, o Jogo de Café, as conversas com o prefeito, mas principalmente o contato direto com a população. Então, a população dá um retorno muito grande para a Secretaria de Esportes dessa necessidade. Então, a gente tenta, logicamente, dentro da possibilidade orçamentária, atender essas exigências, essas necessidades da população. Lembrando que hoje nós temos 18 complexos esportivos e a Secretaria de Esportes, ela não constrói complexo, ela administra esses complexos. Então, a prioridade principal é a administração. A construção, logicamente, também faz parte da rúbrica, mas envolve outras secretarias para a gente poder tocar e resolver a necessidade dos complexos esportivos e da população. Obrigado, diretor. Tudo bem. Próximo vereador inscrito para fazer a sua pergunta é o vereador Leandro Palmarini, e eu peço a gentileza do superintendente da FUMA, o senhor Eduardo. Eu não vou fazer a brincadeira que eu faço com você no telefone, viu, Eduardo? Porque o Eduardo chama Eduardo Santos Palhares. Eu, como corintiano, troco o Santos pelo Corinthians quando eu falo com ele. Senhor presidente, antes do superintendente se dirigir à tribuna, gostaria de parabenizar o secretário José Antônio Parimoschi pela apresentação. E já adianto, Edu, que o assunto não será PV. Edu, gostaria de saber, quanto à política habitacional do município, quais são as prioridades, e também no quesito financiamento da política, quais são as operações de créditos que estão contratadas, se existem, e quais estão em pleito. Boa noite a todos, boa noite à mesa, senhores secretários, vereadores, população em geral. É muito importante, eu acho que nós estamos vivendo um momento, né, após 12 anos intensificando a erradicação de favelas, onde nós conseguimos enxergar, de fato, a condição de, no máximo, em 2, 3 anos, estar erradicando essas favelas. Entre alguns dos convênios que nós temos, nós estamos aí com a Vila Ana em andamento, iniciando o trabalho no Jardim São Camilo, uma proposta de projeto para o desadensamento do Novo Horizonte, com a condição muito clara de fazer habitação, principalmente para quem ganha de 0 a 3.
já que através do Minha Casa Minha Vida, que é um programa do governo federal que veio revolucionar a metodologia de habitação para as pessoas que mais precisam, e agora com o apoio do Casa Paulista, porque talvez fazer casa fora do estado de São Paulo ou em algumas cidades não tão próximas da capital seja mais fácil, porque você consegue fazer uma planilha onde você contempla tudo. Só que na nossa região, o terreno é um pouco mais caro. Então, fazer casa aqui ou em Araçatuba existe uma diferença bastante significativa. E sobre esse aspecto, o Casa Paulista veio, né, o governador e presidente da República vieram e fizeram um acordo de colocar mais 20 mil reais para que possamos, de fato, quando a planilha extrapolar o valor de 65 mil para de 0 a 3, para que se pudesse, de fato, estar contemplando e conquistando. Então, nós estamos caminhando, sim. Nós acreditamos que nos próximos 3 anos e meio no máximo, nós possamos já não contar mais com núcleos de subhabitação, o que é um grande ganho, né? E isso tem um reflexo imediato no IDH, tem uma situação realmente muito favorável. O que mais me preocupa hoje, Leandro, é uma situação de quem ganha de 4 a 10. Esse é a grande dificuldade. Porque quem ganha acima de 10 salários mínimos, existe a iniciativa privada que naturalmente vem oferecendo. E nós estamos vendo quanto o Jundiaí está crescendo, né? E isso é uma coisa natural. Eles vêm, oferecem as casas, os apartamentos. Agora, quem ganha de 4 a 10, como nós também estamos numa margem onde o valor aqui é de 130 mil reais e nem sempre você consegue atrair as pessoas, nós temos que ir na mão e não na contramão dessas pessoas. Nós precisamos criar leis, criar alternativas para que, de fato, nós possamos ajudar essa comunidade e essa população. E é nesse ponto, né, que não só como cidadão, mas especialmente como secretário, nós vamos bater nos próximos meses. E é essa leitura que nós teremos agora no próximo orçamento, que nós vamos ajudar e contribuir para que ele seja um orçamento ainda melhor do que esse que nós estamos agora exercendo. Muito bem. Nós não temos mais nenhum vereador inscrito, mais nenhuma pessoa, nenhum cidadão inscrito para fazer qualquer tipo de questionamento. Então, nós vamos partir para o encerramento da audiência pública que se discute a LDO. E eu vou passar, então, para que faça suas considerações finais, a palavra ao secretário José Antônio Parimoski. Então, tá bom. Eu tinha pedido para a Cristina fazer algumas considerações da Consul Social, mas o Valverde acabou fazendo, né, presente. Enfim, de qualquer forma, só agradecer a presença de todos, né, agradecer a paciência. Nós vivemos um processo de permanente evolução, né. É interessante quando a gente olha a forma da lei, a lei expressa muitas vezes lá, faça-se uma audiência pública. Se você fizer mais 10 ainda que elas não tenham a formalidade da lei, elas vão certamente sim contribuir com o processo de planejamento. Seria absolutamente o contrário, seria muito ruim. O mais é melhor, não o não fazer. Enfim, presidente, não tenho nenhuma consideração a fazer. Todas aquelas contribuições que a gente ouve aqui servem para que a gente melhore o nosso trabalho, para que a gente oriente os nossos próximos passos. E, como eu disse, nós estamos investindo muito pesado, muito forte nessa questão da transparência, e nós teremos novidades aí pelos próximos dias, certamente. Muito obrigado, agradeço a todos os senhores. Muito bem, eu também gostaria de agradecer ao secretário Zé Antônio Parimoski, bem como a todos os secretários que aqui estiveram presentes conosco, aqueles que foram questionados, aqueles que não tiveram nessa noite nenhum tipo de questionamento, e gostaria de, nesse momento, já concluindo os nossos trabalhos, não havendo mais questionamentos, agradecer a presença do público em geral, de todos os servidores públicos que aqui estiveram, dos vereadores, né, que nesta noite participaram desta audiência pública, e sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a 32ª audiência pública.